Nosso tema é algoritmo hierárquico. Integrantes: Arthur Brigantini, Alice Mantovani, Cleiberson Gomes, Gustavo Pereira, Juliana Morrone e Matheus Padovani. Oi, eu sou a Alice. Eu vou falar um pouquinho sobre agrupamento de dados. Bom, o agrupamento de dados é uma técnica que consiste em caracterizar um grupo ou um conjunto de dados de acordo com alguma característica de semelhança. A sua análise ela consiste em reunir as informações que são coletadas usando uma função para diferenciá-las em elementos semelhantes ou distintos. Existem diversas técnicas de agrupamento de dados, possibilitando diversos tipos de análise e informações estatísticas muito valiosas para os negócios da era da informação. Tendo em vista toda essa variedade, o nosso trabalho está focando nas análises abordando apenas o método hierárquico aglomerativo. Bom, passando para o próximo. Bom, falar um pouquinho sobre a análise de agrupamento, ou clustering. A análise de agrupamento, também conhecida como clustering, é um conjunto de técnicas computacionais que consiste em separar objetos em grupos baseados nas suas características. Então, esse agrupamento ele consiste em satisfazer duas principais condições. A primeira é que deve existir uma população de objetos em determinadas regiões num espaço relativamente populado. E a segunda, as regiões devem estar rodeadas por regiões relativamente vazias. O processo de agrupamento de dados consiste no algoritmo de analisar os exemplos fornecidos e tentar determinar se algum deles podem ser agrupados de alguma maneira, formando grupos. Após a formação desses grupos, é necessária uma análise para determinar o que cada grupo significa para o resultado final. A seguir, serão apresentados alguns dos algoritmos mais usados na área de agrupamento, sendo que cada algoritmo será descrito a seguir. Bom, primeiro de tudo temos o K-means. O K-means é uma heurística de agrupamento não hierárquico que busca minimizar a distância dos elementos a um conjunto de K-centros de uma forma iterativa. Bom, mas nesse trabalho iremos focar nos métodos hierárquicos. Algoritmos de agrupamento podem ser baseados em métodos hierárquicos, capazes de realizar análise de clusters. Eles têm como principal característica a possibilidade de, em determinado passo do algoritmo, mesclar uma cluster com a outra, fazendo assim vários agrupamentos. Eles organizam os dados baseados em uma estrutura hierárquica de acordo com a proximidade entre os indivíduos, o que resulta em uma árvore binária, onde a raiz da mesma representa um conjunto de dados inteiros e as folhas representam os indivíduos finais. Produzem um dendrograma como resultado do processo de agrupamento. 1. Sendo o último agrupamento a raiz. 2. Cada item de dados são as folhas. 3. A altura das barras indica a distância dos itens. 4. O corte horizontal, eixo Y, gera agrupamentos de diferentes granularidades, ou seja, os níveis. E 5. Os resultados sempre são hierárquicos, mesmo se os resultados não forem. De como o mesmo conjunto de dados pode mudar de acordo com o tipo de métrica que é aplicado. Aqui vocês podem ver ali na ligação simples, na ligação por média e na ligação completa entre os pontos. O agrupamento hierárquico aglomerativo ele faz parte de um dos dois tipos que tem de agrupamentos hierárquicos. Nesse caso aqui, o nosso é o bottom-up, que esse método ele visa formar os clusters com o mínimo de distância interna possível, começando a construção dos clusters nos nós individuais e os agrupando de forma a ter os pontos mais próximos, dado a métrica de distância e o critério escolhido. E também tem o top-down, que é o método divisivo. Esse método, basicamente, diferente do método aglomerativo, ele interpreta todos os dados como um único cluster e vai dividindo de forma recursiva de acordo com a métrica de distância e o critério de ligação, até chegar no número de clusters desejados. Agora aqui eu vou dar uma introdução ao dendrograma, que o dendrograma basicamente é uma representação gráfica que permite visualizar o processo de clusterização passo a passo, evidenciando o nível e a distância entre os clusters formados, como também mostra a distribuição dos dados após a aplicação dos métodos de agrupamento.
Bom, a nossa problemática é uma questão logística aplicada à Covid-19. Nós levantamos algumas cidades do estado de São Paulo que têm mais de 350 mil habitantes, a fim de aplicar o algoritmo de agrupamento e identificar possíveis centros de distribuição da vacina. Utilizando o algoritmo e a nossa base de dados. Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Gustavo e vou comentar agora um pouco sobre o código que foi feito para gerar a análise de agrupamento da nossa demonstração da situação. Usamos esse arquivo CSV que pegamos no GitHub com o código do IBGE, nome, posição e código da UF de municípios brasileiros, de todos os municípios brasileiros, e esse XLS com UF, código UF, nome e população estimada em 2020 dos municípios brasileiros que pegamos no site do IBGE, também todos os municípios. Temos o acesso por leitura ao arquivo CSV, filtro para retirar a primeira linha com os nomes das colunas e um loop para filtrar os municípios do estado de São Paulo, de código 35. E armazenar em uma nova lista as informações dessa quantidade de dados já reduzida. Lemos aqui a planilha municípios do arquivo XLS com determinadas colunas e pulando a inicial que continha o título. Um primeiro filtro para separar em um novo data frame somente os municípios do estado. E em seguida adaptamos os dados numéricos que estavam em formatos de string para int para poder trabalhar com eles. Filtramos quantidade de municípios de acordo com a quantidade de suas populações, sendo a partir de 350 mil habitantes, pensando mais na quantidade de dados para análise final e para demonstração final no dendrograma, para que ficasse menos visualmente poluído e pudermos compreender a análise gráfica mais facilmente. Percorrendo aqui ambas as listas de dados, comparamos os nomes iguais dos municípios, então separamos a lista final geral de dados com os nomes, posições, latitude e longitude, de habitantes para poder usar. E finalizando o tratamento dos dados base, percorremos aqui a lista final para concluir os tipos de arrays que serão utilizados para confeccionar a análise gráfica, sendo uma lista com as duplas de latitude e longitude e uma lista com os nomes dos municípios escolhidos. Podemos ver aqui que temos alguns warnings por causa do modo como foram utilizadas as funções da biblioteca, mas nada que influencie a saída final, como podemos verificar aqui. Resultados obtidos. O objetivo do agrupamento e análise com dendrograma é unir os objetos mais próximos entre si em clusters de forma recursiva, até se obter um agrupamento em que todos os objetos convergem em um, utilizando funções de análise de distâncias entre os itens, sendo um eixo y vai demonstrar a distância entre os clusters. O grupo aqui decidiu limitar a quantidade de dados somente usando municípios de a partir de 350 mil habitantes do estado de São Paulo, e com isso chegamos em um total de 21 municípios que estão distribuídos pelo eixo X. Vou fazer aqui uma rápida explicação de como funciona o nosso dendrograma. A gente tem um array com a lista de nomes aqui, fez um processamento, pegou todas as cidades acima de 350 mil habitantes, salvou um array com o nome de todas elas, salvou um array com a latitude e a longitude de cada uma, e está na mesma ordem, tipo Bauru, essa aqui. Daí tem aqui as 21 cidades, aqui tem alguns parâmetros que é para ele imprimir e colorir aqui. Então ele usa essa função linkage, ele usa a distância euclidiana e ele usa o método ward de redução de variância. Ele vê a distância entre um agrupamento e o outro usando esse método aqui. Tem diversos métodos nessa função. A gente escolheu esse aqui porque ele deixa mais detalhado aqui essas distâncias. Tem alguns simples que ele só pega acima de 1 ou de 2. Então aqui ele gera vetor que tem todas essas informações, que ele vai ser usado para gerar o dendrograma aqui com essa função. E essas funções são importadas do SciPy Cluster.
Hierarchy, que tem as funções de hierarquia lá. Daí eu pedi para colocar o nome aqui, em pezinho de cada uma. Daí tem o agrupamento das cidades, a distância entre elas. Essa distância aqui, ela tá, na verdade, ela é em... Ele tá usando a latitude e longitude, então não dá pra... É difícil saber os quilômetros da distância, mas quanto mais sobe aqui, mais longe elas ficam. Daí ele juntou aqui Piracicaba, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, um cluster. Daí tem outros aqui, mais longe, mais distantes. E dá pra ver que aqui na região de São Paulo tem diversas cidades bem pertinho. Então, se fosse entregar a vacina, seria entregar aqui bem mais útil. Daí um carregamento pode vir aqui, daí se divide entre São José, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes. E vai se dividindo aqui até chegar em todas as cidades. Considerações finais. O algoritmo auxilia na decisão estratégica quando se trata de cálculo de distâncias. Pode ser utilizado facilmente para se obter uma melhor visualização de como trabalham os grandes centros de distribuição e prestadores de serviços. A criação de rotas otimizadas fica fácil ao usar o dendograma. O nosso escopo aqui foi reduzido para ajudar na explicação, mas a solução pode ser estendida para a situação do país. Existem outros fatores que influenciam uma distribuição de vacinas, como a limitação de transporte, em câmeras frias, distância máxima que pode ser percorrida, necessidade da população e etc. Entretanto, considerando somente as distâncias e selecionando as cidades por tamanho, já obtemos uma solução inicial que pode ser combinada com análises de outras áreas para gerar um resultado completo. Esperamos que tenham gostado do resultado. Nosso time agradece pela atenção, também ficam os agradecimentos ao professor João Bertini e ao monitor Éder Carlos da disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Obrigada!